entrevista desta semana, a professora Alba Marília conversará com a gente sobre como desenvolver os combinados de sala de aula de forma colaborativa e sobre o papel de ajudante na formação de liderança positiva. O Curupira diz, ajudo a arrumar assim eu sou feliz. Esperar sua vez, ser cuidadoso e cortês com os colegas, levantar a mão para falar e ajudar a arrumar são os combinados da escola do Curupira. A partir de que idade é que as crianças estão aptas a sugerir e negociar os combinados de sala? Então, primeiro é preciso conversar com elas sobre os comportamentos, aqueles comportamentos que serão aceitos e os que não serão. Então, eles são pequenos, mas eles são capazes de administrar conflitos. Então, não importa a idade. As regras e os limites, eles fazem parte da sociedade. Então, desde cedo, devemos aprender a conviver com as mesmas. Então, por isso, as crianças, desde cedo, desde bem pequenas, elas devem aprender a conviver com os combinados, com os limites. Pois não há como passar uma vida toda, uma vida fazendo tudo o que se quer, na hora que se quer, do jeito que se quer, com as pessoas que se quer. Então, é preciso que a criança, né, na sua vida e também logo cedo, ela passe por algumas frustrações e possa perceber que nem tudo pode ser de acordo com as suas vontades, mas que existe um mundo coletivo que deve ser priorizado. Então, ao lidar com as crianças, devemos pensar em uma forma lúdica de estabelecer regras, regrinhas que incentivem esses bons comportamentos. É interessante também, por exemplo, premiar as crianças que seguirem melhor os combinados, com uma estrelinha, por exemplo, e que incentive a seguir, incentive as outras crianças a seguir nesse caminho também. Então é preciso deixar também esses combinados visíveis na sala para os alunos durante todo o ano e sempre conversar com as crianças a respeito desses combinados. Também é muito legal incrementar esses combinados com imagens, principalmente para aquelas crianças menores, aquelas crianças bem pequenas. Como os professores podem estimular os alunos da educação infantil a participar de forma criativa na elaboração dos combinados? O conceito de combinados na escola, que podem ter a ver com qualquer atividade do cotidiano ou da rotina da escola, ele pode ser estimulado pela participação da criança na criação dos combinados. Então, ela fica muito mais motivada a seguir uma regra quando ela participou da sua criação, quando ela participa daquela decisão. Então, se a professora apenas informa que o lixo, por exemplo, o lixo tem que ser jogado na lixeira, então muitas crianças elas podem querer burlar aquela ordem. No entanto, se aquela decisão foi tomada de forma coletiva, em grupo, com a participação de todas as crianças, sobre a importância de colaborar com a limpeza, de jogar o lixo no local correto, aquele ato não será entendido para a criança como uma imposição, mas aquilo vai ser incorporado naturalmente no cotidiano dela. Então, se a criança aprende sobre o lixo em uma aula ou em uma contação de história, essa habilidade vai ser desenvolvida naturalmente nela. Os pais também podem usar essa prática em casa? Como? Sim, a família ela pode estabelecer a rotina da criança em casa. É muito importante também que a criança tenha uma rotina em casa também. Ter a hora certa para cada coisa. Então, embora alguns combinados em casa eles sejam diferentes dos combinados da escola, é muito importante também conversar com as crianças antes de estabelecer essa nova rotina, essa criação dessas regrinhas e dessa rotina. Então, isso ajuda a criança a entender e também a cumprir essas regrinhas. Os pais, eles também devem estabelecer algumas consequências para aqueles atos não cumpridos e garantir esse cumprimento. Então, aqueles agrados fora de hora pode acostumar mal a criança, Pode acostumar a criança a sempre quebrar aquelas regrinhas estabelecidas pelos pais. Ser ajudante confere aos alunos um papel de liderança e responsabilidade ao mesmo tempo.
Apesar de alguns alunos apresentarem liderança desde a primeira infância, como é que os pais e educadores podem estimular a liderança positiva em todas as crianças? Desde a primeira infância, é possível verificar algumas características de liderança nas crianças. Por exemplo, em uma sala de aula na educação infantil, é comum que alguns alunos eles tomem a frente de brincadeiras e acabem influenciando os demais colegas ali de forma natural. Então, buscar desenvolver valores como justiça e respeito também fazem parte dos ensinamentos da liderança. Uma das principais características da liderança é a autoconfiança. E na primeira infância, essa habilidade é importante para dar às crianças a oportunidade, por exemplo, de fazer, criar, experimentar, de tentar. A autoconfiança ela é bastante estimulada na escola e principalmente na educação infantil, mas pode e deve ser aprimorada também pelos pais em casa, por exemplo, durante as tarefas do dia a dia. E também em atividades extras, como, por exemplo, crianças que participam e praticam esportes. Outro ponto importante trabalhado pela liderança é a capacidade de resolução de problemas. Então, durante a primeira infância, os pais e nós, professores, devemos evitar dar respostas prontas para os questionamentos das nossas crianças. Nosso agradecimento carinhoso à professora Alba Marília pelas entrevistas tão esclarecedoras. E se você quiser seguir a professora Alba nas mídias sociais, nós colocamos os links na descrição do vídeo. Gostou? Então dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas mídias sociais.